Fala turma, belezinha? Meu nome é Lucas e hoje é o dia de brilhar. Por quê? É o dia da matemática, só uma turnaround, só uma viradinha, porque hoje o bicho vai pegar. Gente, olha esse Herve, gente, fofo demais, não aguento. Aqui, seja bem-vindo ao ciclo 7. Meu 7º ano querido, nós vamos começar esse ciclo 7 bem, assim, bem pleno, porque nós vamos aprofundar em medidas. Um assunto que você viu isso aí no passado, só que agora nós vamos aprofundar em 2 sistemas. Olha o título da nossa aula, olha que top. Medidas de massa e capacidade. Só para você se situar, ciclo 7, semana 1, beleza? Então vamos lá, vamos ver o que a gente vai aprender na aula de hoje? Olha os nossos objetivos. Relacionar massa com seus múltiplos e submúltiplos e relacionar capacidade com seus múltiplos e submúltiplos. Ô turma, mas como é uma introdução, eu preciso te passar algo no começo, não é? Eu sei que você vai me perguntar o que é isso aqui, o que é medir. Então, eu já vou jogar para você um experimento que eu fiz com um grande amigo meu, chamado Gabriel. Gabriel estava bem pleno jogando, né, o seu PS4 lá e tal, futuramente PS5, né, Gabriel? Se Deus quiser, né? Jogando aí um PS4, e eu falei, seu Gabriel, chega aí. Eu queria fazer o seguinte, pegar a mão do Gabriel e ver quantos palmos ele consegue colocar em cima da carteira dele, da escola, beleza? De modo que medisse o comprimento da carteira. Então seria uma coisa assim, ó. Eu quero saber quantas vezes eu vou precisar usar a mão dele para medir o comprimento da carteira. Ah, peraí. Então você viu a imagem aqui, quantas vezes eu peguei a mão do Gabriel e coloquei? Quantas vezes? Eu coloquei 5. Então, o que eu estou pensando aqui? Que um palmo dele coube 5 vezes no comprimento da carteira. Concorda comigo? Sim? Então, olha que máximo. Eu estou medindo coisas e utilizando algo como referência. E quem que é a referência? A referência é a mão do Gabriel. Beleza? Sim? E medir nada mais é do que comparar grandezas. Repete comigo. Comparar grandezas. Aí eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês. Ó. Isso aqui é comida. Ah, professor, comida, eu adoro comer. É. E o sistema que nós vamos utilizar na aula de hoje envolve um pouco de comida. Sim? Esse aqui é um aquário enorme, enorme. Também vai fazer parte de uma análise do que a gente vai fazer, de um sistema chamado de capacidade. Beleza? E aqui, um exemplo clássico de balança, né? Você tem alguns ovos aqui, você tem algumas coisinhas aqui, eu te dou um spoiler do futuro, um spoiler. Você no futuro vai ver uma aula onde a gente vai preparar algumas coisas relacionadas à comida, para mexer um pouco com medidas de comprimento. Ah, comprimento não, desculpa, medidas de massa. Tranquilo? Então, vamos ver aqui, ó. Medidas de capacidade primeiro. Então, ó, ao encher um recipiente com um líquido, verificamos que ele ocupa toda a forma do recipiente. Ô turma, um exemplo prático isso, que está aqui na bancada junto com o Finas e o Ferb, é quem? Esse carinha aqui, ó. Ah, professor, você está me falando que essa água, ele formou um formato de cilindro, porque o copo é cilíndrico, sim. Então, nós estamos mexendo com medidas de capacidade. Olha que top. Por isso, dizemos que a capacidade do recipiente corresponde à quantidade de líquido que é necessária para preenchê-lo. Então, geralmente, aqui, se não me engano, 300 ml é necessário para o quê? Para preencher o copo todo. Tranquilo, turma? Sim? Então, aqui, observe. Ó, o formato aqui vai ser de cilindro da água, porque o copo é cilíndrico. Beleza, bacana. Então, exemplos aqui para a gente ter uma noção, muito utilizado na química, esses tipos de recipiente. Agora nós vamos ver a tabela-chave. No passado, qual que é o passado, Lucas? Geralmente 6º ano, 5º ano. Vocês aprendem alguns prefixos. Quilo, hecto, deca, deci, centi e mili. Concorda? Aqui não mudou, não. Só que a nossa unidade central mudou. A nossa unidade central é litro. Então, agora eu pego o prefixo e coloco a palavra litro depois. Quilolitro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro, mililitro. Beleza? Então, nós temos os múltiplos, que são unidades maiores que o litro, e submúltiplos, que são unidades menores que o litro, que fazem parte do SI. Ô Lucas, localiza ali para mim quem são, né, os múltiplos. Vou colocar de vermelho aqui, ó.
para ressaltar. Os múltiplos são esses três carinhas aqui. E os submúltiplos? Esses três carinhas aqui. Beleza? Sim? Ótimo, perfeito, Lucas, entendi. Como que eu vou ler as medidas de capacidade? Vai ter três passos. Primeiro passo é, elaboramos o quadro de medida de unidade de medida, que você vai ver daqui a pouco. Segundo passo, escrevemos o número no quadro de unidades, localizando o último algarismo da parte inteira sobre sua respectiva unidade. Ficou complexo. 3. Lemos a parte inteira acompanhada da unidade de medida do seu último algarismo. Da mesma forma, lemos a parte decimal acompanhada da unidade de medida do último algarismo. Não, professor, falou muito, fiquei confuso. Calma. Primeira coisa, esse é o quadro que eu quero que você entenda. Beleza? Ao invés de escrever por extenso, eu estou colocando alguns símbolos, né? KL, HL, DAL, L, DL, CL e ML. E olha que interessante, eu quero pegar esse valor e colocar na tabela. Quem que vai ficar na casa do DAL? O 5 é o algarismo antes da vírgula. Então vamos ver aqui, ó. Quem que vai ficar na casa do decalitro? O 5. Cada casa vai receber um único algarismo. Então vai ficar vírgula, 2, 7, 8. Tradução, como que nós vamos ler isso? 5 decalitros e 278 centilitros. Observe que aqui eu informo decalitro e aqui eu informo centilitro. Beleza? Sim, separando a parte inteira da parte decimal. Continuando, mais um exemplo. Vamos ver. Como que eu vou posicionar esse valor na tabela? Galera, eu sempre coloco o último algarismo antes da vírgula na casa correspondente. Qual que é a casa correspondente aqui, turma? KL, não é? Ah, professor, então vou colocar o 5. Filhote, não. Filhote, não. Olha para mim. Olha para mim. Qual que foi o nosso combinado? O último algarismo antes da vírgula, não é? O último algarismo antes da vírgula é o 5? Não, é o 0. Então, quem que você coloca na casa do KL? É o 0. Então, vai ficar assim, 0,015. Ah, professor, então você está me falando que esse valor é a mesma coisa do que 15 litros? Sim. Quando eu não tenho parte inteira, eu só falo a parte decimal. Tranquilo, na paz. Pegou a ideia? Bacana? Agora nós vamos ver as transformações das unidades de capacidade. Esse aqui é muito parecido com a transformação do comprimento, que você viu em anos anteriores aí. Então, qual que é a regra? Cada unidade de capacidade é igual a 10 vezes a unidade imediatamente inferior. Então, o que é isso? Aqui você tem um esquema onde de KL para HL eu multiplico por 10. De HL para DAL, eu multiplico por 10. De DAL para litro, por 10. Então, sempre que o avanço for para a direita, você multiplica por 10, se for um avanço consecutivo. Agora, se for uma volta, ou seja, ir para a esquerda, você vai dividindo por 10. Casa por casa, até chegar no objetivo. Galera, mas vou ser muito honesto com você. A chance de você errar um posicionamento aqui é alta. Então, olha a dica que eu vou te dar. Olha o nosso próximo slide. Eu tenho aqui a minha tabela, beleza, prática, e eu tenho esse valor. E eu quero transformar para mililitro. Então, primeira coisa, eu vou posicionar esse número na tabela. Esse número na tabela, onde que ele vai ficar? 7 aqui, vírgula, 42. Se eu quero transformar esse valor para ml, eu vou pegar a vírgula, vou tirar ela daqui e jogar para ml. Ô Lucas, mas tem uma casa vazia aqui. Você completa com o quê? Com 0. Ué, Lucas, então você está só movendo a vírgula para a casa que você quer? Sim. Sim. Então, vamos ver? Esse valor em litro é a mesma coisa do que 7.420 mililitros. Ah, professor, então peraí. Você está me falando que é tranquilo assim? É. Vamos fazer mais um exemplo? Olha aqui, ó. 56 centilitros para hectolitro. Quem que fica na casa do centilitro? O 6. É o último antes da vírgula. Beleza?
O anterior aqui vai ficar o 5. Agora, a vírgula está aqui, no centilitro. Eu quero mover essa vírgula para hectolitro. Então, a vírgula ela sai daqui e ela vem para cá. Beleza. Então, nessa casa e nessa casa, eu tenho que completar com zeros. Então, eu vou ter aqui 0,0056. Beleza? Se você quiser brincar, né? Você pode falar que é 56 centilitros, né? Que é a leitura correta. Belezinha? Na paz? Olha no fundo do meu olho, turma. Tá de boa? Hermes? Tá tranquilo? Tá arrasando, né, Hermes? Deu até a voltinha. Vou dar a voltinha de novo pro Hermes dar a voltinha. Turn around. Ah, meu Deus, adorei. Continuando aqui, ó. Medidas de massa. Medidas de massa, galera, por favor, não confunda peso com massa. Peso e massa são coisas diferentes. Professor, mas onde que eu vou descobrir isso? Em física, beleza? Nós vamos tratar um pouco sobre massa, beleza? Vamos identificar o conceito de massa. Massa é a quantidade de matéria de um corpo. Ô Lucas, por que você está falando que peso e massa são coisas diferentes? Porque peso depende da aceleração da gravidade. Falei bonito. Depende de onde você está. Se está na Terra, se está em Marte, se está em outro lugar. Porque varia de acordo com a aceleração da gravidade. Sim? Então, a massa vai ser a quantidade de matéria que você vai ter aqui ou, né, sei lá, em Vênus. A massa permanece a mesma, mas o que altera é o peso. E, por favor, turma, repete comigo. O grama. Repete? O grama. O grama. Ah, professor, a grama. A grama é a grama da sua casa, é aqueles pequenininhos verdes, né? Tananã, tananã. O grama é a unidade de medida de massa, beleza? O grama e o quilograma são as unidades mais usadas para medir massa de um corpo, beleza? Então toma cuidado na hora de pronunciar o grama, não é a grama. Vamos ver aqui? A tabela é bem parecida, pessoal, com a tabela de capacidade. Então, vamos passar só um olho nela. Olha que interessante. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Então, nós temos os múltiplos e os submúltiplos. Onde estão os múltiplos? Os múltiplos estão aqui. E os submúltiplos? Aqui. Beleza? Sim, do mesmo jeito que medidas de capacidade. Ah, top! Top! Leituras das medidas de massa. Galera, do mesmo jeito. Se você não pegou muito bem o português da outra vez, agora você vai pegar, porque é o mesmo português. Vamos ver? Elaboramos o quadro de unidade de medida. É o primeiro passo. Escrevemos um número no quadro de unidades, localizando o último algarismo da parte inteira sob sua respectiva unidade. Agora eu quero que você escreva com as suas palavras, mas eu quero te orientar. Olha para mim aqui, ó, quero te orientar. Você coloca na casa correspondente o último algarismo antes da vírgula. Ah, professor, essa é uma forma equivalente dizendo isso? É. Então, na casa correspondente, você coloca o último algarismo antes da vírgula. Beleza. Lemos a parte inteira acompanhada da unidade de medida do seu último algarismo. Da mesma forma, lemos a parte decimal acompanhada da unidade de medida do último algarismo. Ah, professor, então é muito parecido. É, você vai ver isso aqui agora. A tabela mudou porque a nossa referência vai ser o grama, que é a unidade central aqui. E eu quero pegar esse carinho que está escrito com a unidade de hectograma e posicionar esse valor na tabela. Como que eu vou posicionar esse valor? O número antes da vírgula, o algarismo, para ser mais específico, antes da vírgula, fica na casa correspondente. Então, aqui fica 4, aqui fica 6, aqui fica 1, aqui fica 3, aqui fica 2. Em cada casa, eu coloco apenas um algarismo. Então, a vírgula vai ficar aqui. Como que nós vamos ler esse valor? Nós vamos ler da seguinte maneira. 64 hectogramas e 132 decigrama. Olha que interessante. A parte inteira finaliza aqui e a parte decimal finaliza aqui. Fica mais simples de você visualizar. Próximo exemplo. Esse valor que está em grama, eu quero ler ele.
né? Como que eu vou ler? Vou colocar o 0 na casa do grama, porque o último algarismo antes da vírgula fica na casa correspondente. Então vai ficar 0,027. Ah, professor, então esse valor é a mesma coisa do que 27 miligramas? Sim, é a mesma coisa do que 27 miligramas. Porque já que eu não tenho parte inteira aqui, eu já leio a parte o quê? Decimal. E eu terminei aqui em mg, em miligrama. Bacana? Sim? Então agora, nós vamos ver que a transformação de unidade de massa é muito parecida com a de comprimento e com a de capacidade. Vamos ler? Cada unidade de massa é igual a 10 vezes a unidade imediatamente inferior. Do mesmo jeito, turma, do mesmo jeito. Então, nós vamos trabalhar a transformação. Vamos ver? Eu quero transformar esse valor, que está colocado como quilograma, em decagrama. Como que eu vou fazer isso, turma? Primeira coisa, eu vou posicionar o número em negrito na tabela. Então, eu vou ter aqui 9,387. O 3, 8 e 7 em casas diferentes. Beleza. Se é de quilograma para decagrama, a vírgula sai daqui e fica aqui. Então, na verdade, você pode afirmar que 9,387 quilogramas, uma linguagem mais informal, é igual a 938,7 decagramas. Sim? Então, você teve a linguagem formal e tem agora a linguagem formal. Geralmente, a linguagem informal é mais usada, beleza? Vamos ver mais uma transformação? Eu quero pegar esse valor que está em miligrama e transformar ele para grama. Agora que o bicho pega, eu quero fazer um combinado com você. Vamos fazer um combinado juntos? Olha aqui, ó. Depois do miligrama, tem várias outras unidades. Você vai aprender no futuro. Depois do quilograma, tem várias unidades. Várias unidades. Então, o que vai acontecer? No momento que eu posicionar esse número, olha o que vai acontecer. O 5 vai ficar aqui, porque é o algarismo antes da vírgula, não é? O 4 vai ficar aqui, o 3 vai ficar aqui, o 2 vai ficar aqui. A vírgula vai estar aqui e o 9, Lucas, vai estar aqui. Lucas, que casa é essa? É uma abaixo do miligrama. Importa para a gente agora? Não, nós vamos trabalhar isso no futuro, sim? O que vai acontecer? Eu vou pegar essa vírgula e levar ela para a casa que eu quero, para o grama. Pronto. Então, esse valor em miligrama é igual a esse valor em grama. Então, preste atenção apenas no deslocamento da vírgula, beleza? Então, nosso último exemplo aqui, eu quero transformar esse valor em quilograma. Então, ó, o 4 vai estar aqui, o 5 vai estar aqui, o 9 vai estar aqui, o 6 vai estar aqui. Então, a vírgula vai estar aqui, transforma para quilograma. Então, vai ser esse valor aqui. Movi a vírgula e acrescentei aquele zero ali. Do mesmo jeito que a gente fez em capacidade. Beleza, bacana. Agora, fique ligado, galera. Fique ligado. Por quê? O arroba é uma unidade também muito utilizada, mas principalmente para medir carne o quê? Bovina. Um arroba equivale ao quê? A 15 quilogramas. Uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas. E um quilate, que é utilizado para medir massa de metais e pedras preciosas, equivale a 0,2 grama. Tranquilo? E, para a gente fechar, nosso Kamehameha, vamos fazer um Kamehameha aqui, ó, 1, 2, 3 e Kamehameha. Por quê? Olha que top essa questão, turma. Nós vamos fazer essa questão rapidinho, quer ver, ó? Para fazer um bolo são necessários 280 gramas de farinha de trigo. Quantos quilogramas de farinha de trigo serão necessários para fazer 5 bolos? Eu vou pegar esse valor e multiplicar por quanto? Por 5. Beleza? Vai dar o quê? 1.400 gramas. Mas só que eu quero transformar em quilograma. Então pensa comigo, aqui você tem o grama, eu acho que tem a tabelinha aqui, ó. Vamos utilizar a tabelinha? Você tem aqui, ó, 0,041. A vírgula está aqui, joga ela para cá. Beleza? Tranquilaço? Então, aqui, galera, a nossa resposta vai ser o quê? 1,4 quilogramas. Belezinha? Sim. Próximo passo, galera, é o nosso dever de casa, que é esse treinando aqui.
que você vai mexer com capacidade. Belezinha? E fechamos a nossa aula, o nosso encontro maravilhoso, que eu vou despedir com a minha família aqui, porque a vida é uma escalada, mas a vista é ótima. Nós estamos juntos. Galera, sejam bem-vindos ao ciclo 7 e até o futuro. Valeu, turma!